Minha gente, a coisa tá ficando séria. Enquanto eles fazem aquele teatro ridículo daquele julgamento do golpe que nunca existiu, eu já tô cansado de dizer aqui, o golpe do batom. Paralelo a isso, eles julgam também no STF, e isso é muito, muito grave, a censura total das redes sociais. Eles praticamente alcançaram maioria para calar todas as redes sociais. O que eles estão fazendo é censura prévia da pior espécie, ao estilo China. E foi exatamente isso que expressou alguns ministros, mais descaradamente, esse desgraçado que está aí na tela, do Gilmar Mendes, que elogiou a maneira com que eles controlam as redes sociais na China. Elogiou o sistema chinês. Eu não estou brincando não, ele falou isso durante o voto dele nesse julgamento. O Brasil caminha a passos largos para se tornar uma ditadura. O que está acontecendo no Brasil hoje é exatamente passo a passo o que foi feito, o playbook inteiro, passo a passo como foi feito na Venezuela. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você assiste um canal de política, é porque você está inteirado da política. Você sabe o que está acontecendo. Então você sabe também que a Câmara dos Deputados já rejeitou inúmeras vezes a tentativa do Lula, que já tentou aí umas 5 ou 6 vezes só nesse governo fazer a regulamentação das redes sociais, ou seja, criar censura no Brasil para que ele possa se perpetuar no poder, que é o único intuito da esquerda, sempre foi, e isso acontece em quase todos os países do mundo, com raríssimas exceções, como alguns países da Europa, onde a esquerda é um pouco mais democrática, e nos Estados Unidos, e eu digo alguns países da Europa porque não são em todos. Mas agora, o que está acontecendo é muito mais grave, porque o Supremo Tribunal Federal, que não pode legislar, que não tem função legislativa, que não foi eleito por ninguém, estão querendo passar por cima da Câmara dos Deputados, que são as pessoas eleitas pelo povo para representar a vontade da população, e instalar uma ditadura dentro do Brasil, uma censura total nas redes sociais. Basicamente, o que eles estão fazendo é anular o Congresso Nacional e criar uma regulamentação censurando a população na marra. Ou seja, as redes sociais agora basicamente vão ter duas opções. Ou eles pegam as suas atividades e retiram do Brasil, que é o que deveria ser feito, inclusive é o que o governo americano deveria obrigar eles a fazerem, porque isso vai contra a primeira emenda da Constituição americana. E aí ia ficar escancarado para o mundo a ditadura que a gente está vivendo no Brasil de uma vez por todas. Ou a segunda opção, que é o que provavelmente vai acabar acontecendo, eles vão ser ainda mais censores no que você fala dentro das redes sociais. O Facebook há muito tempo, já uns 8, 10 anos, que a gente já brinca de chama o Facebook de foice-book. Porque qualquer coisa que você falar, eles te passam a foice, eles te cortam a cabeça. Você não pode falar mais nada. Eu já não tenho Facebook há uns 8 anos por conta disso, 7, 8 anos por conta disso. Porque você não consegue mais falar nada. Imagine como vai ser a partir de agora, onde as plataformas podem ser responsabilizadas pelas coisas que as pessoas falam, podendo ser processadas. Então, por exemplo, se você é de direita e você posta alguma coisa e qualquer pessoa da esquerda se ofende com o que você postou, ela manda uma notificação extraoficial para o Facebook dizendo que retire aquilo. E o Facebook tem duas opções, ou ele retira, ou ele pode ser processado através do que você falou. Ele pode ser responsabilizado pelo que você falou. Isso é um absurdo, isso é censura prévia. O Marco Civil da Internet foi criado justamente para evitar que aconteça isso. O Marco Civil da Internet é o que regulamenta as redes sociais. Já existe uma regulamentação que foi feita pelo Congresso, que foi aprovada pelo Congresso. Eles estão passando por cima dessa regulamentação. E o Marco Civil da Internet diz que só pode ser retirado qualquer conteúdo das redes sociais ou da internet depois disso ter sido julgado dentro dos tribunais e ter sido julgado procedente o pedido. Aí sim, depois do devido processo legal,
eles podem pedir para a plataforma retirar. Esse é o processo que tem que ser seguido em qualquer lugar do mundo democrático. É um absurdo o que esses caras estão fazendo. Vocês já imaginaram, a partir dessa decisão do STF, a quantidade de ações judiciais que vão começar dentro do sistema judiciário brasileiro, que já está absolutamente carregado por tanta besteira, por tanta coisa inútil, como, por exemplo, esse monte de ações trabalhistas de gente mau caráter que trabalha 2 dias na empresa e depois vai dizer que trabalhou 2 anos e coisas desse tipo. Vocês já imaginaram o tanto de dinheiro que isso vai custar? Para você e para mim? Sem tirar que essa galerinha aí da esquerda que passa o dia sem fazer porcaria nenhuma, que vive às custas de outras pessoas, se for jovem, vive às custas dos pais, e se for velho, vive às custas do governo, né, que não fazem absolutamente nada e vão passar o dia inteiro metendo o dedo ali, denunciando coisas que eles não gostam. Vai virar uma zona isso, vai ser um caos. E aí eles vão começar a fazer isso e imagina o que é que a direita vai fazer? A mesma coisa. Porque é a única maneira que a direita vai ter de se proteger. Então vai virar um caos de gente, um acusando o outro, um pedindo para tirar coisas do outro lado, de dentro das redes sociais. E pelo que eu acho que vai acontecer, quando isso começar, eles simplesmente vão tirar somente o do lado da direita. Porque hoje em dia já é assim. Tudo que a esquerda fala, passa. Tudo que a direita fala é cortado. É interpretado de forma errada. Nas últimas eleições a gente viu isso acontecer. O Lula não foi eleito por acaso. Teve uma série de coisas que formaram um conjunto aí para poder eleger o Lula. Uma delas é que o Bolsonaro, por exemplo, não podia dizer que o Lula é um condenado, que ele é amigo de ditadores e um monte de outras coisas que o Bolsonaro falou e foi tosado. Que as contas, inúmeras contas que denunciavam as coisas que o Lula fazia, que eram simplesmente tosadas, que eram cortadas, que eram anuladas, que o STF ia lá e mandava cancelar a conta. Aconteceu isso de uma forma generalizada. Imagine agora o que vai acontecer. Eles não estão fazendo isso à toa. Até a hora que eu fui dormir ontem, o placar já ia em 6-1. O Supremo Tribunal Federal com o placar de 6-1, isso já está aprovado. Os próximos votos que vão vir agora é mera formalidade. O único juiz que foi contra esse absurdo, que chamou isso de censura prévia, foi o André Mendonça. Para surpresa de absolutamente ninguém, né? Porque a gente sabe que é o único juiz que tem naquela corte que presta. Eu quero ver o que é que vai dizer o Cássio Nunes. Todo esse caos que está instalado no Brasil hoje tem o dedo do Bolsonaro. Quando ele defendeu, isso é assunto para outro vídeo, mas quando ele defendeu os filhos, né, vendeu o Brasil para o STF para o STF não ir atrás dos filhos dele por causa das rachadinhas. Quando ele indicou o Cássio Nunes para o Supremo Tribunal Federal e ele havia prometido, antes dele queimar o Sérgio Moro, né, porque o Sérgio Moro foi contra as vontades dele, antes dele queimar o Sérgio Moro, ele tinha prometido colocar o Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal e a outra opção que deveria estar lá junto com o Sérgio Moro, que era o Deltan Dallagnol, ele trocou pelo Cássio Nunes e depois o André Mendonça. O André Mendonça foi uma boa surpresa. Eu não esperava que ele fosse ser um bom ministro, mas ele está sendo. Já o Cássio Nunes, minha Nossa Senhora, né? Se nós tivéssemos, por exemplo, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, ou o Sérgio Moro e o André Mendonça, seria 2 nomes muito fortes para combater esses absurdos do Supremo Tribunal Federal. Coisa que a gente não está vendo por parte do Cássio Nunes. E nem vai ver. O Cássio Nunes faz parte desse sistema corrupto. Então, essas coisas que estão acontecendo tem o dedo do Bolsonaro. Eu sei que tem muita gente que não vai gostar de ouvir isso, vai ficar com seu coraçãozinho afetado, né, com seus sentimentos afetados, mas é verdade. Eu sou uma pessoa de direita, extremamente de direita, mas eu sou de direita, eu não sou bolsonarista, eu não sou obrigado a defender nenhum político de direita que fez coisas que prejudicaram a direita. E o Bolsonaro fez. Eu entendo que a gente precisa do Bolsonaro para tirar essa esquerda agora, que é o único nome forte que pode retirar essa esquerda, ou alguém que ele indicar, como por exemplo a Michelle. Eu já falei isso várias vezes em outros vídeos. Eu entendo isso e eu também vou apoiar. Se eu tiver que apoiar o Bolsonaro, tiver que apoiar a Michelle para poder tirar esse governo do Lula e da esquerda, eu vou apoiar. Mas a verdade tem que ser dita. A gente não pode fazer como uma avestruz que enfia a cabeça para poder só escutar o que a gente quer, né?
enfia a cabeça debaixo da terra, mas esquece que tem o rabo levantado atrás. Isso que está acontecendo é a institucionalização da censura. Não existe outro nome. Esse negócio de regulamentação é balela, isso é censura e censura da pior espécie. Como esse verme mesmo falou, que é censura baseado no estilo chinês. O Lula falou isso recentemente e aí, do nada, aparece essa criatura desprezível, esse verme, falando a mesma coisa. Então é um discurso sincronizado do governo Lula com o STF que enoja a população. Porque o STF é um tribunal que deveria ser imparcial. E não existe imparcialidade nenhuma dentro do STF. Quando eu digo que esse camarada falou em defesa, em admiração do governo, aliás, da linha de censura chinesa, parece para quem está assistindo, se você for de esquerda e está me assistindo, você vai dizer, esse cara é um mentiroso, esse cara está inventando coisa. Então eu vou deixar você mesmo assistir e tirar suas próprias conclusões. Um pouco na linha, nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? Mas esse camarada, ele é tão desprezível que eu não consigo nem assistir ele falando essas bobagens. O pior é que ele, além de falar esses absurdos, ele ainda cita isso aí que ele acabou de dizer como se fosse uma frase do Xi Jinping, que nem é do Xi Jinping. Isso vem muito antes do Xi Jinping. Observem só. E essa coisa do público e do... Essa frase do Deng Xiaoping. Ah, Deng Xiaoping, né? Mas é um jumento. É um jumento. Ele tem que ser corrigido por outro ministro de forma vergonhosa. Entendeu? O ministro... Esse outro... Olha, o cara tá dando gargalhada. Nem o pessoal que trabalha com ele, que são os juízes do Supremo junto com ele, acreditam nas bobagens que essa criatura fala. Portanto, meus amigos, o que vocês têm que esperar é o Brasil caminha passos largos para se tornar uma Venezuela. Algo que a gente já vem comentando há muitos anos, que todas as pessoas no Brasil já sabem que o Brasil caminha passos largos para isso. Você que votou no Lula e fez o L, você é culpado disso tudo. E você vai pagar caro, porque quem tem dinheiro, quem tem uma condição boa, uma condição social boa, se isso aí debandar para uma ditadura, o cara pega o dinheirinho dele, os bens dele, transfere, vende tudo, transfere para fora do país e vai morar em outro lugar. Você não, meu amigo, você que é pobre, que votou no Lula, que pensou que ia comer picanha e viajar de avião, que pensou que a tua vida ia melhorar, você vai ficar nessa miséria e vai sofrer tudo que você plantou. Você vai ficar dentro dessa ditadura que vai ficar igualzinha à ditadura da Venezuela e não vai demorar muito. Aguardem para vocês verem o que vai acontecer no Brasil. A partir de agora, tudo que você disser nas redes sociais vai ser silenciado. A não ser que você fale bem do governo e do STF. Mas se você criticar qualquer um deles, você vai ser silenciado. E dependendo do que você for falar, você vai acordar com a polícia de manhã na porta da tua casa e vai em cana. Isso é a mesma coisa que acontecia na ditadura, que eles tanto criticam na época do governo militar, na época da ditadura militar, quando o camarada era retirado de dentro da casa dele e desaparecia. Então a gente ainda não está no passo da pessoa desaparecer, mas da pessoa ir em cana e ficar em prisão preventiva eterna, como está acontecendo com as pessoas que foram presas no 8 de janeiro, como está acontecendo lá com a Débora do Batom, com o Pipoqueiro e com aquele monte de gente, aquele monte de velho de 80 anos de idade que já está praticamente com o pé na cova e vai morrer dentro da prisão. É isso que vai acontecer, entendeu? Mas a gente chega lá, a gente chega na parte onde eles vão começar a torturar e desaparecer com as pessoas, porque a ditadura é sempre assim, ela vai acontecendo paulativamente. E as pessoas, se não abrirem a boca e se não protestarem já, não vão conseguir mais fazer isso no futuro. Só que infelizmente a gente sabe como é que funciona no Brasil. O povo só vai pra rua pra carnaval, jogo de futebol e show da Madonna. Ou dessa Lady Gaga, dessas porcarias. É só pra isso que o brasileiro vai pra rua. O brasileiro não quer saber de lutar pelos seus direitos. O brasileiro quer pão e circo. O sistema que era usado em Roma
há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, é o sistema que funciona hoje em dia. Toda vez que a coisa começa a pegar fogo, eles jogam pão e circo para você, meu amigo. E é assim que funciona no Brasil e é assim que vai continuar funcionando até eles instalarem o tal sistema de governo chinês, né? Porque aí não precisa mais você dar pão e circo. Aí você dá só a ditadura e quem abrir a boca tá ferrado. Bom, meus caros, o recado tá dado. Se você tem que fazer alguma coisa, faça já, como eu estou fazendo. E se você não sabe como fazer, se você não tem coragem de fazer, se você acha que você já está vivendo numa ditadura e tem medo da polícia bater na tua porta pelas coisas que você fala na internet, pega o meu vídeo, deixa um like, compartilha, comenta e faz com que o que você pensa, se for igual com o que eu penso, chegue em mais pessoas. O meu canal não é um canal grande, ainda não é um canal grande, mas eu sou uma das poucas pessoas que posso me dar o luxo de falar sem medo. Eu vou continuar falando sem parar, porque aqui aonde eu tô, aonde eu vivo, não existe censura e não existe crime de opinião. E eu sou cidadão de outro país. Eu sou protegido pela Constituição de outro país. E esses camaradas aí, esses ditadores do Brasil, a única coisa que eles poderiam conseguir no futuro seria travar o meu canal dentro do Brasil. Mas aqui, fora do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no resto do mundo, eu posso continuar falando à vontade. E você pode me assistir se você comprar um VPN. Qualquer um que vocês quiserem. Eu não tenho afiliação nenhuma com nenhuma empresa de VPN. Eu já falei aqui outras vezes, eu uso o Shark VPN e eu recomendo para vocês. Não é caro, funciona maravilhosamente bem. É muito bom, inclusive não só para você poder assistir conteúdos de pessoas que estão fora do Brasil e que foram censuradas, como você pode, por exemplo, se você estiver assistindo a Netflix, você pode colocar como se você estivesse nos Estados Unidos e você assistir o conteúdo dos Estados Unidos ou de outros países. A VPN, na verdade, é muito boa para a segurança dos teus dados pessoais, do teu computador, do teu celular. Então, serve para um monte de coisas. Comecem a correr atrás disso, porque logo, logo, nem comprar VPN vocês vão poder mais. A coisa está caminhando para uma ditadura dura, pesada. Eles não estão fazendo isso agora, um ano antes das eleições à toa. Eles estão fazendo isso porque eles vão tentar calar todo mundo de direita e vão tentar reeleger novamente ou o Lula ou alguém da esquerda para manter esse sistema no poder. Eu, particularmente, não posso dizer que há fraude nas urnas eleitorais, mas eu não confio, e isso eu tenho o direito de dizer, eu não confio nas urnas eletrônicas. Eu não acho que é um sistema... Se fosse um sistema tão bom assim, ele existia no mundo inteiro. E os únicos países onde ele existe é no Brasil e na Venezuela, e é o que parece que na Venezuela nem existe mais. Ou seja, só tem no Brasil. Ele é tão bom que só existe no Brasil. Deve ter algum motivo para isso, né? Galera, você já sabe o que fazer. Toda aquela baboseira que eu já falei aí. Like, bababá, bababá, tudo aquilo, entendeu? Joinha, gostinha, enfim. É isso aí. Valeu, galera.